Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. O tema em destaque dessa semana é a aposentadoria rural e a repórter Mariana Tokarnia nos mostra as mudanças que ocorreram para os trabalhadores do campo com a nova Previdência. É o segundo episódio do nosso Repórter Rural. Vamos mostrar o sucesso de uma técnica de confinamento usada por pecuaristas. O resultado? 10 litros de leite a mais na produção por vaca todos os dias. E vamos saber mais do comércio com produtos feitos com ervas medicinais no Rio de Janeiro, em mais um trecho do documentário A Saúde Está Entre Nós. Vamos mostrar ainda um negócio que vem dando certo no Mato Grosso, sistemas agroflorestais sustentáveis. E você vai saber o que é a mancha de fleck. Ela pode aparecer nas folhas das plantas da lavoura. Continua com a gente, o Agronacional está só começando. E o programa começa com as principais informações para quem quer se aposentar e trabalha no campo. Quais os documentos necessários? O que mudou com a reforma da Previdência? Onde procurar o que é preciso? Vamos ver no segundo episódio do Repórter Rural com Mariana Tokarnia. Quando se busca por aposentadoria rural na internet, logo aparecem várias perguntas. Quem tem direito? O que é preciso para se aposentar? Qual o tempo de contribuição necessário? A aposentadoria rural tem regras específicas e é preciso estar atento a elas para não deixar esse dinheiro escapar. Uma das principais dúvidas do trabalhador rural em relação à aposentadoria são os requisitos que ele deve preencher para requerer aposentadoria junto ao INSS. Esses requisitos são idade mínima mais tempo de carência. E como este trabalhador consegue comprovar esses requisitos mínimos? Ele consegue comprovar mediante documentação. E quais são esses documentos para o trabalhador rural conseguir aposentadoria? É um contrato de trabalho, é uma nota fiscal, é um bloco de notas, é um contrato de arrendamento. Existem vários outros documentos, mas o documento a ser juntado tem que estar vinculado à condição de segurado, ou seja, como ele vai se aposentar, como segurado empregado, como segurado contribuinte individual. É isso que ele tem que observar, porque dependendo da condição de segurado, ele vai precisar de ter toda a documentação. Para se aposentar, é necessário cumprir pelo menos 2 requisitos: ter a idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, e ter pelo menos 15 anos de contribuição. Kátia Mota é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Guapimirim. Parte do seu trabalho é levar informação aos agricultores, principalmente para aqueles que não têm carteira assinada e que podem se aposentar pelo regime especial, ou seja, não precisam ter contribuído com o INSS, mas precisam comprovar que trabalham com agricultura há pelo menos 15 anos. Geralmente, as dúvidas são muitas. Primeira dúvida, como é que eu faço para me conseguir se aposentar? Aí é onde que a gente começa. Por isso que a importância do sindicato, a gente está batendo em cima para estar organizando eles antes que chega a data deles se aposentar e é chegar com dúvida e perguntar o que eu preciso. Então a gente já vai organizando antes. Entendeu? Por isso, eu nem fico muito dentro do sindicato, eu prefiro estar visitando as propriedades, estar orientando eles lá na roça, porque se a gente for ficar esperando eles tirar um dia do trabalho deles para eles vir no sindicato procurar o que eles precisam para se organizar, eles não vão vir. Então é mais fácil a gente ir até eles. Hoje eles têm o sindicato, né? Tem os aplicativos, tem internet, várias coisas. Sendo que o trabalhador rural em si é difícil acesso à internet na área rural. Então, o meio mais fácil é a gente receber as informações e levar até eles. Panfleto, conversa, porque até mesmo muitos são, assim, como que eu vou dizer, analfabetos. Não tem muito estudo, outros não têm aquele tempo suficiente para ler. Então,
entre entregar um panfleto para eles ler e você sentar com eles e conversar, bater um papo com eles, é 1000 vezes melhor a gente sentar e conversar com eles, bater papo com eles, eles vão se sentir mais à vontade, mais esclarecido do que você deixar um panfleto. Você vai entregar um panfleto, ele vai, depois eu leio, bota ali em cima da mesa ali, aí tem uma coisa para fazer, tem outra coisa para fazer e daqui a pouco acaba esquecendo. Isso é quando tem aqueles que conseguem ler. Quando tem aqueles que não conseguem ler, também vai morrer do esquecimento. Então, a melhor maneira mesmo é a gente sentar e conversar com eles. Hoje, o pedido da aposentadoria rural é feito pela internet. Assim, na palma da mão, pelo aplicativo Meu INSS. Se a documentação está toda reunida e organizada, o processo fica muito mais simples. Quando os trabalhadores não têm acesso à internet, os sindicatos, como representado por Kátia, entram em ação e ajudam nesse processo. A gente junta a documentação toda, a gente escaneia em casa e manda direto para o INSS, ou então a gente, e sempre o melhor jeito é a gente ter um advogado previdenciário, que também não é qualquer advogado, nem o curioso, é um previdenciário mesmo, para poder ajudar a gente nessa situação. A gente procura eles dão entrada direto. Geralmente, dependendo da documentação, o INSS nega, aí já está na mão do advogado, já entra direto pela Justiça Federal. É a forma mais fácil da gente ajudar eles. Filho de agricultores, o também agricultor Alejandro Benevides tem apenas 22 anos, mas já sabe da importância de garantir a aposentadoria e, desde já, se prepara para ter todos os documentos em dia quando chegar o momento. Meus documentos ficam tudo já separados certinho ou fica no sindicato, já tudo organizado, identidade, CPF, toda a documentação para aposentadoria já. Você já começa a aposentar rapidamente, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Então, aposentadoria para a gente agora é muito essencial. Esse dinheirinho a gente pode pegar, fazer um investimento bom, ou a gente com a aposentadoria ficar quieto no nosso lugar, por gente ter trabalhado a vida inteira. Todo mundo tem que ter um dia de lazer também, né? E no próximo programa a gente continua acompanhando a repórter Mariana Tocárnia, que nos mostra as expectativas da aposentadoria no campo. E para aqueles que ainda não vão se aposentar, vale dizer que no trabalho há expectativas positivas, principalmente para quem investe em técnicas da chamada pecuária do futuro. Foi o que fizeram pecuaristas em Rio do Oeste, Santa Catarina. O chamado confinamento do gado elevou em 10 litros a mais por dia a produção de leite por cada vaca. Confere aí. Sombra e água fresca, uma cama boa para deitar e comida de qualidade. Se é isso que nós gostamos, com as vaquinhas não é diferente. O sistema tem nome estrangeiro, Compost Barn, que na tradução significa estábulo de composto. Entrou no Brasil devagarinho, mas ganhou adeptos em ritmo acelerado, principalmente nos últimos anos. O Márcio e a Valmira, que produzem leite no município de Rio do Oeste, depois de pesquisar bastante, decidiram mudar o sistema de produção da base de pasto para o confinamento. Não foi no primeiro momento, né? A gente foi ver umas propriedades fora também para ver se era vantajoso fazer ou não. E daí, com quem a gente conversava, todo mundo falava que era um bom investimento também, daí resolvemos fazer, né? Antes a gente tinha que ir muito longe, andar buscar as vacas, a hora de fazer a ordenha, né? Tinha que sair 1 hora antes da hora da ordenha para buscar no piquete, que era bem longe, né? A mão de obra foi apenas um dos motivos que levou o casal a escolher o confinamento. Agora, os animais ficam ao lado da ordenha e a transferência não demora mais do que alguns minutos. Outro fator importante foi a questão de limpeza. Quando chegava no inverno, pegava uma semana de chuva, assim, olha. Durante o dia botava no piquete e daí durante a noite não tinha onde botar ela. Jogava em qualquer canto, daí de manhã era aquilo atoleiro para tirar leite. O galpão de confinamento tem mais de 1.100 metros quadrados, sem contar a varanda. 15 de largura por 75 metros de comprimento. A capacidade é para 100 vacas.
Nestas proporções, a família investiu cerca de R$ 570 mil, contando tudo. Estrutura de concreto, toda a parte de ferragem, ventilação e até mesmo as primeiras cargas de farelo de madeira, que são trocadas periodicamente para garantir que a cama fique sempre seca. O esterco retirado daqui vai direto para a lavoura. A alimentação é feita exclusivamente a coxo 2 vezes ao dia. O desafio da produção de leite em confinamento segue sendo a alimentação. Só para vocês terem uma noção, um animal adulto como esse daqui consome cerca de 3% do seu peso em matéria seca por dia. De matéria verde, isso representa 50 quilos de comida em 24 horas. Ainda o desafio é maior porque aqui dentro a gente sempre busca uma produtividade maior dos animais e a nutrição, a parte nutricional, a alimentação é muito importante, é um fator que determina a produtividade. Sem o pasto, a silagem assume o papel de protagonismo. O Márcio chega a produzir 30 hectares do grão, que no coxo é misturado também com a ração. O pré-secado é uma fonte de fibra efetiva e complementa a dieta. O que a gente faz um produtor hoje? A gente primeiro vem na fazenda, faz o levantamento histórico da fazenda, genética, peso de vaca, DEL, que a gente procura avaliar a data de parto, qualidade do leite, que é o principal fator hoje. E em cima disso a gente faz um balanceamento e faz a nutrição adequada que a vaca precisa. A gente tem que trazer o alimento o ano inteiro, então a propriedade precisa ter uma disponibilidade de área para silagem e também aproveitar essas áreas no inverno para a produção de forageira de inverno. Nós temos a silagem de trigo, temos as aveias, os azevém que são utilizados para fazer pré-secado para alimentar os animais. A dica é fazer avaliações da qualidade do silo e também do leite. Tem que ter uma ração, que é o complemento, que vai fazer estimular com que ela produza ração, e a parte de minerais, né? Que é a parte de aditivos, que a gente bate muito em cima de monenzina, biotina, levedura, para que com que a vaca tenha absorção dessa matéria seca. O compost Barney garante liberdade de movimento, o que permite maior interação e faz inclusive com que elas cheguem ao cio com maior facilidade do que em outros sistemas de confinamento. Os ventiladores ficam ligados nas horas de maior calor e promovem um conforto térmico, que também é responsável por aumentar a produção. Antes, os Averotti conseguiam 20 litros de leite por animal no dia, apenas na época de azevém no inverno. E agora mantém uma média acima dos 30 litros o ano inteiro. A gente só indica prender e confinar os animais, animais que têm um mérito genético, então animais que tem potencial para chegar em médias de 30, 40 litros de leite em média diária. Então, se manter a produtividade que o produtor conseguiria a pasto, com certeza não vai ser viável o sistema de galpão. O confinamento deve ganhar ainda muito espaço na pecuária de leite nos próximos anos. Com a oscilação nos preços do produto, é fundamental que os produtores fiquem atentos ao custo de produção. O Márcio diz que não se arrepende do investimento. O investimento foi alto. Muitas até falaram que não compensava fazer tudo, mas eu digo não. Ou fizemos ou acabamos com as vacas, porque como estava não tinha mais condição também. Não só olhar pelo lado das vacas também, pelo nosso lado também, para ser melhor para nós também, né? Que a gente gastou, elas repõem de volta. Ela fica mais tranquila, mais mansa, melhor para lidar com elas assim, né? Na verdade até demais, né? Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o comércio de produtos feitos a partir de ervas medicinais plantadas por moradores de uma região do Rio de Janeiro. Você vai ver ainda como funciona a rede Gaia de sustentabilidade no Mato Grosso e saber o que é a mancha de Fleck. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Para atender às carências dos próprios moradores, um grupo de pessoas começou a plantar ervas medicinais e criar pomadas, xaropes, cremes, chás e outros produtos caseiros.
Passaram a comercializar e nasceu o projeto Grão de Mostarda. Desde 1995, a população local mostra o sucesso da ideia. Vamos ver agora um trecho do documentário A Saúde Está Entre Nós, gentilmente cedido pelo canal Saúde da Fiocruz. E aí, da Terezinha? Tudo jóia? Tudo bem? Tá bom. E aquela pomada cicatrizante aí? Tá aí. Tu gostou dela? Eu me dei muito bem com a pomada. Fechou. Aqui. Ela é muito boa. Shampoo, cava caspa, mata piolho, cresce cabelo. Tudo é bom, mas é bom mesmo. Isso aqui é multimistura. Uhum. E pra que serve essa multimistura? É fortificante, abre apetite. O projeto Grão de Mostarda começou aqui na comunidade em 1995, com a intenção de atender a comunidade com os remédios caseiros. E aí fazendo shampoo, fazendo xarope, sabão medicinal, pomada, que era para atender as carências da comunidade de pessoas que não tinham recursos financeiros para se cuidar. Com o tempo, os produtos foram dando certo e outras pessoas também da comunidade começaram a utilizar, principalmente os xaropes. Então hoje os produtos são conhecidos assim, não só atende aqui a localidade, o bairro, mas vem de vários bairros do entorno, como vem às vezes do centro do Rio, de outras localidades também para procurar o produto. Carobinha, ótimo para ferida, para lavar a ferida. Cidreira é um calmante natural que a gente costuma usar. Arnica para dor. Tem o boldo, o famoso boldo aí que é para estômago, para quem gosta de tomar uns goró de vez em quando aí, tem vários tipos. A gente trabalha aqui com mais ou menos 60 tipos de plantas. Então toda quinta-feira aqui é feito. O grupo se reúne do grão e reúne para fazer, ver o que está faltando. Se é o xarope, faz xarope. Se é a pomada que saiu mais, a pomada. Minha bisa era índia. Então eu já, desde criança, que a gente foi acostumada a comer uma balinha, chupava uma balinha quando era criança e a gente achava que aquela bala a gente podia comer todo dia. E não era. Depois eu fiquei descobrindo que aquela bala era uma bala de erva de Santa Maria, para os vermes. Antigamente era a parteira, era a rezadeira que curava, era a vovozinha que fazia o chá, o lambedor, e hoje em dia a gente faz esse trabalho. Então, resgatando essa coisa dos antepassados nossos, né? A minha avó era parteira. Eu dizia assim: filha, vai lá buscar erva para dar banho na dona. Aí eu chegava lá, fazia assim, levava, né? Eu de vez em quando via vulto, sabe? Eu não ligava. Quando foi uma vez, eu falei assim: tem um machado aqui, uma pessoa vai cortar o dedo. E lá na roça era machado. Quando eu fiz assim, o machado cortou esse dedo, foi para lá, se virou. Aí eu comecei a gritar, né? Era pequeno. E aí ela foi lá, cortou a bananeira, desceu aquela águazinha, pingou aqui, fez assim com a saia, rasgou, amarrou, não precisou ponto nem nada. Eu aprendi muita coisa com ela, com a minha mãe.
O grão de mostarda, ele também está articulado à rede Fitovida, que é uma rede de articulação que ajuda na organização dos grupos comunitários que fazem trabalho com as plantas medicinais. Nosso principal objetivo é que um dia esse conhecimento com as plantas medicinais se torne patrimônio imaterial. Então, a gente está nessa busca, a gente acredita que um dia vai ver esse sonho realizado. No próximo programa, nós vamos conhecer as pesquisas com plantas medicinais e o uso na produção de fitoterápicos. É uma forma sustentável no meio científico para prover a comunidade com remédios naturais e também uma maneira de fazer algo como está sendo feito no projeto Gaia, no Mato Grosso. Ali foram instaladas unidades de aprendizagem para o agricultor poder conhecer melhor a sua terra e criar sistemas agroflorestais capazes de não agredir o meio ambiente. Esse projeto, graças às parcerias da universidade, né? A gente começou ali na Unemate, a gente vende nossos produtos, né? Já faz 9 anos que a gente está ali vendendo nossos produtos, já fizemos feira em Sinop, a gente trabalha aqui no coletivo. E graças a hoje esse projeto, a gente está vendo assim, muita esperança, né? Uma fonte de renda maior para dentro de casa, né? E a gente está muito feliz com esse projeto, né? Que só vem agregar mais valores, né? Antes do projeto, a gente ia fazendo mais ou menos do jeito que a gente tinha ouvido falar, ia pesquisando. E agora, assim, existe um planejamento, né? Um planejamento, uma organização da produção, as plantas que combinam uma com a outra, que pode ser plantada no mesmo canteiro, utilizando melhor o espaço, né? Tem várias coisas que a gente está aprendendo, desde o início da preparação, né, do solo, né, que a gente não tinha nenhuma experiência, né, então a gente já vem desde o início. Então o projeto começou com a gente desde o início, né, desde a preparação do solo, das caudas, né, de fazer a questão dos canteiros, tudo. Então, assim, ele vem ensinando e a gente também tem alguns conhecimentos e a gente está somando esses conhecimentos, né. O projeto, ele diferencia nesse sentido, primeiro, da assistência técnica, né? E assistência técnica de qualidade, que nós não tínhamos, né? E também nos incentivos, né? No incentivo, não só, porque o projeto ele não vem só incentivando a produção, porque ele vem incentivando o completo, que é desde da formação técnica, na produção, implementação do produto e também a comercialização, né, o marketing, assim, etc. Então, isso o projeto vem fazendo uma coisa que nós não tinha oportunidade, né? Mas agora é histórico, a história de plantar orgânico na transição para a agroecologia, isso a gente já tinha. Quando a gente fala que a gente consegue produzir sem o veneno, as pessoas dão risada, né? Acham que a gente não consegue, e a gente é um exemplo disso, né? E a gente já tem um projeto aí do Canta Sol que já tem há 9 anos, né? É pouco que a gente produz, mas é um alimento de qualidade, sem veneno. Então, a gente sempre almejou tirar o sustento e permanecer no sítio, né? E através desse projeto a gente percebe que isso se torna uma realização, né? Permanência nossa no campo, com produção de alimento saudável, né? Com a biodiversidade de produção, né? Então a gente percebe essa dinâmica do camponês permanecer no campo, né? A perspectiva nossa nós espera realmente efetivar a produção de alimento saudável, resolvendo partes da questão econômica, né? E partes também do nosso objetivo político, que é produzir alimento saudável. Essa é a nossa perspectiva. Nós já estamos vendo esse resultado, né? Nós temos 30 dias de plantio, né? Um pouquinho mais de 30 dias, né? E já estamos vendo o resultado. Eu penso da gente ampliar cada vez mais esse processo, né? Eu penso que o processo já deu certo e penso que ele vai dar muito mais certo ainda. Eu imagino todas essas árvores grandes, essas frutíferas produzindo, né? Não só aqui, mas nas outras unidades também que está sendo implantada e melhorando a situação dos agricultores, dos produtores, situação financeira mesmo, para que essas pessoas não precisem sair do campo, que elas possam ter dignidade, viver com dignidade aqui, criar seus filhos e mostrar que é possível a gente fazer diferente.
Nós acabamos de ver a importância do acompanhamento da assistência técnica aos agricultores, né? E muitas vezes acontece o imprevisto, como por exemplo o aparecimento de fungos estranhos nas plantas e frutos. Foi o que aconteceu em uma lavoura de milho, onde os agrônomos se depararam com uma mancha de fleck. Confere aí. A lavoura está sendo monitorada há mais de um mês. A princípio, o agrônomo trabalhou com a possibilidade de uma nova doença na cultura, ou com as estrias bacterianas do milho. Mas após as análises, foi confirmada a mancha de fleck, que não é uma doença, e sim uma reação de hipersensibilidade, associada à resistência da genética contra os diversos patógenos e pragas, desde vírus, bactérias, nematóides, fungos e até insetos. A mancha de fleck, tá? Até então, é um sintoma aparentemente novo. Né? Aqui nesse caso, nessa lavoura, a gente quando chegou aqui, né, a gente se deparou com essa pressão alta desse sintoma na planta, entendeu? Aí no primeiro momento a gente imaginou que talvez seria uma doença, tanto é que a gente coletou umas amostras, né, e enviamos para o laboratório. Existe uma doença no Paraná chamada estria bacteriana, que o sintoma é parecido com essa mancha, tá? Então nesse primeiro momento, devido à pressão que a gente achou aqui desse sintoma, a gente imaginou que seria a doença. Coletamos a amostra e mandamos para o laboratório. Tá? No entanto, não foi diagnosticada a presença de nenhum fungo, nem bactéria, certo? E então aí, a partir daí, começamos a monitorar a área e procurar informações com os outros pesquisadores. Aí, então, chegamos a esse diagnóstico, que seria, então, a mancha de fleck. É um mecanismo de defesa da planta, tá? Aqui, no caso, de acordo com os pesquisadores, ocorreu uma pressão muito grande de doença, certo? Aí, o esporo do patógeno cai na folha e ocorre então essa descoloração da folha, tá ok? Mas no entanto não causa nenhum prejuízo à parte de enchimento de grãos, por exemplo, da produtividade. Então praticamente é um mecanismo de defesa da planta. É um efeito fisiológico, né, que a planta então acaba desencadeando para não originar a doença. Quais que são as características desta mancha? Tá. Então a gente pode visualizar aqui, ó. Tá? Até contra a luz, tá? Fica fácil para a gente visualizar. Se fosse doença, no caso, né? Aqui já é uma área que a gente está monitorando quase um mês. Se fosse doença, depois de 10 a 15 dias, o tecido ia necrosar, entendeu? E aqui, muito pelo contrário, houve só esse descoloramento da folha, né? Ficando de verde para amarelo pálido. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!